Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Eu vou gravar um vídeo hoje aqui, um ensinamento, né? E é 1h05. E peço a você que compartilhe, que deixe o seu celular ali, passar esse vídeo, porque eu preciso dessas horas. E não tenho tempo, eu tenho 3 dias para um prestamento de conta na plataforma, e por isso que vou gravar esse vídeo de 1h05, e peço a você que me ajude, porque nós estamos vivendo dias trabalhosos, estamos vivendo dias que muitos falam que é a guerra do bem contra o mal. Não, o bem ele não anda atacando, ele não anda guerreando, não, o bem ele é indefesa. O próprio Senhor Jesus, ele nos avisou que isso ia acontecer. Então a guerra é o mal atrás de vencer o bem, e nunca o bem foi derrotado pelo mal. Então ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, ao Senhor louvor, sua majestade, bendito seja o nome dele. Soberano Deus e Pai celestial, neste dia de hoje, meu Deus, eu vou a Ti, no nome do Senhor Jesus. Meu Senhor, para pedir ao meu Deus que nessas horas, agora o céu se abra, em direção de cada um de nós, meu Deus, que estamos aqui, para, Senhor, essa oração chegar à Tua presença, esta palavra, para o Senhor se inclinar para este lugar, meu Deus, e ver um ponto de luz neste lugar, porque, Senhor, em densa treva hoje, a terra se encontra sombreada, meu Deus, pela uma nuvem negra, mas essa nuvem negra, ela vai ser derrotada pelo poder do nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como nós estamos vivendo dias difíceis, muitas pessoas, elas vivem no mundo da lua. No dia que houve aquele alinhamento dos planetas, iniciou uma nova era. Era essa uma era difícil, uma era que parece que está tudo investido, parece que quem é do bem é quem é do mal, e parece que quem é do mal é do bem. Mas só parece. Mas em meio a tudo isso, nós temos presenciado cada dia mais apostasia sendo alastrada. Apostasia não é nem só o esfriamento da igreja, não. Não é só o esfriamento da igreja, não é só a inversão, ou seja, da igreja, não. É apostasia mesmo. Você sabe o que é apostasia? Apostasia é verdadeiramente, traduzindo para você entender, é o divórcio entre o homem e Deus. É a separação. Hoje não só é muito divórcio entre homens e mulheres, os casais, não. O maior divórcio hoje está também entre o povo e Deus. A apostasia é tão grande, porque para o divórcio do homem e de uma mulher ainda tem uma preparação de dar entrada numa papelada, ainda tem um período para acontecer. Mas hoje o homem vem à casa de Deus, ele vai, quando sai, diz: eu não venho mais. Um ouve falar alguma coisa, diz: eu não vou mais lá. Isso é verdadeiramente apostasia. Outros mudando a doutrina, esquecendo a doutrina que aprenderam há 30 anos, 20 anos, para seguir doutrinas que vai dar um prejuízo medonho naquele dia. Porque hoje é muito fácil alguém questionar quem está certo ou quem está errado, qual é a doutrina verdadeira ou não. A doutrina verdadeira é essa palavra aqui, sem ninguém mudar.
sem ninguém mudar. Pessoas dizem que é porque não entende a interpretação. Fulano interpreta de um jeito, outro do outro. Bíblia não é para se interpretar um de um jeito, outro do outro. A Bíblia é um livro espiritual, mas por isso que alguém precisa entender um pouco de hermenêutica ou de exegese para poder saber um significado de uma palavra. Ele saber que não podemos fazer doutrina de versículos em isolado. Não podemos fazer doutrina se nós não tiver a base bíblica. Precisamos saber de quem está falando. Eu vejo às vezes cada absurdo, mas eles questionam, é aquele que está nessa palavra. Quando eu vou ver o livro de Apocalipse, só num versículo que está a introdução do Apocalipse, o mistério de Apocalipse, eu costumo dizer que ele está só num versículo. Se você entender esse versículo aqui, você entende o Apocalipse todinho. Eu costumo dizer, aí um vai e diz, isso é conversa. Você quer ver? Apocalipse capítulo, isso é só uma introdução para nós entrar na palavra. Apocalipse aqui, capítulo de número 1, glória a Deus, versículo 1, capítulo 1, versículo 19. Escreve as coisas que tem visto, escreve as que são e as que hão de acontecer depois desta. Pronto. Aí se nós não conhecer, não saber do que está falando esse texto, Deus tenha misericórdia, eu vou passar uma hora pregando, estou com a garganta aqui, rouquinha, só misericórdia, Deus vai dar graça. Então, se nós não souber o que é que esse versículo, olha como é fácil. Jesus falou para João, dizendo, João, escreve as coisas que tu viu, ou seja, as que se passou, escreve as que estão acontecendo e as coisas que vão acontecer. Então, para mim, você é muito fácil, quando nós vamos escrever algo da história de alguém do passado, um escritor, né? O escritor escreveu uma história de algo que aconteceu, escrever a história de algo que está acontecendo agora. Agora, quando fala para ele escrever do futuro, aí só Deus é quem sabe, porque nós não podemos saber o futuro. Mas a gente que tem o dom de Deus, quem Deus der o dom, pode profetizar. Como eu tenho dito, eu tenho falado palavras, as pessoas não querem às vezes acreditar. Mas esta nuvem negra que está no nosso país, não, ela está no mundo. Essa nuvem negra que cobriu, ela está sombreando para que dê tudo errado. Mas Deus abençoou esse nosso país. No passado, quando alguém lia o livro de Isaías que disse, poderá uma nação ser formada num dia? Não pode. Mas apareceu um homem chamado chanceler Oswaldo Aranha, ele colocou em votação, e aí o povo de Deus voltaram a ser nação. Então, com aquilo, este país foi abençoado. E ninguém vai destruir esse país. Ninguém vai acabar com esse país, ninguém. Esse país, ele tem um dono, e esse dono desse país, tem gente pensando que não tem um dono, tem. Ele fez os céus e a terra, tudo que há, e essa palavra diz que a terra ele deu os homens, mas deu os homens para cuidar, ninguém tem nada. Tem pessoas às vezes que têm até raiva de mim, diz que eu espiritualizo tudo, mas não, é porque eu tenho uma consciência. Tem pessoas que dizem eu posso, eu faço, né? Eu sou assim, eu quero, e nós nem o fôlego de vida
é nosso. Você lembra quando ele fez Adão, o que ele fez? Ele moldou ele da terra, mas precisou ele assoprar nas narinas dele. Sabe o que é isso? É o fôlego da vida. Então nem a vida é nossa. Aí nós estamos vivendo hoje uma situação que só a misericórdia de Deus, da apostasia. Mas essa apostasia está acontecendo porque a treva, ela quer destruir o bem. Ela quer destruir o bem, a treva. Mas ela nunca vai destruir o bem, porque o bem é Deus. Então, o que é que eu quero falar hoje para a igreja do Senhor Jesus? É que nós precisamos rapidamente, de um avivamento, e a igreja mudou o alvo. O avivamento da igreja hoje é se meter em outras coisas, e aí está aí a apostasia morrendo. Hoje, nós precisamos de um avivamento. Lá no livro de Atos, capítulo de número 4, versículo 31, glória a Deus, Atos capítulo 4, versículo 31, diz assim, louvado seja Deus, e tendo orado, moveu-se o lugar, e que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Preste atenção a isso. E era o coração e a alma da multidão que cria, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe era comum. Versículo 33, e os apóstolos davam com grande porte testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E todos eles havia abundante graça. Então, está vendo? Aqui o avivamento que houve lá no livro de Atos. Diz aqui o versículo que era o coração. O versículo 31 diz, e tendo orado, moveu-se o lugar que estava reunido. E todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciava a palavra com ousadia. Então, o avivamento que precisamos hoje para anunciar a palavra com ousadia se chama o avivamento com o Espírito Santo. Aparece alguém para dizer, faça isso, faça aquilo. Eu tenho um programa de rádio, pessoas aparecem e dizem, pastor Madocel, faça desse jeito, que o Senhor vai chamar os jovens. Por isso que a apostasia está hoje, por pessoas inventando coisas para atrair a pessoa, mas não vai conseguir. Aí uns questionam por que aquela igreja tem crente, aquela outra não tem. Um questiona, ninguém pode inventar nada, porque só o Espírito Santo de Deus tem o poder de convencer, só o Espírito de Deus tem o poder de chegar no coração do homem e dizer para ele que ele é pecador, que ele precisa do Senhor Jesus. Glória a Deus. Chegou duas pessoas aqui de fora esses dias. Quando elas chegaram aqui, o Espírito Santo convenceu elas que precisava elas aceitar Jesus, então elas o aceitaram. Então, quando a igreja está cheia do Espírito Santo aqui, como diz aqui o versículo 31, então ela anuncia a palavra de Deus com ousadia. A palavra sai, e vamos dizer, como um martelo que se prega um prego ali, como uma marreta que se quebra uma pedra. Então a palavra sai e ela vai direto ao coração do pecador. Mas no versículo de número 32,
e era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe era comum. Ah, Jesus! Então, quando acontece um grande avivamento com a igreja, que somos nós, quando acontece um grande avivamento com você, um grande avivamento comigo, aí o que vai acontecer? O nosso coração, ele é inclinado para a obra de Deus, é inclinado para as coisas de Deus, nós pregamos a palavra com ousadia e o nosso coração não está diretamente ao material. Hoje, pessoas só a misericórdia, mas é tudo falta de um avivamento onde eu creio que isso vai acontecer e eu vou estar vivo para participar deste avivamento, porque está na igreja avivado, dando glória, aleluia, e quando sair ser totalmente diferente, isso não é avivamento. O avivamento nós vamos já aprender aqui o que é que precisa nós fazer para nós ser avivado. Por isso que vai até o final com este vídeo. Bote lá num cantinho, não precisa estar olhando nem para minha cara que você não gosta, mas vá ouvindo. Louvado seja Deus. Mas eu não sei não se você não gosta, é eu que estou dizendo, viu? Então, aqui no versículo de número 33, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, em todos eles havia abundante graça. Então o apóstolo Paulo aqui, ele dava testemunho, louvado seja o nome do Senhor, os apóstolos eles davam testemunho com grande poder. Sabe qual é o testemunho com grande poder? Aquele testemunho que você dá com convicção daquilo que aconteceu. Eu lembro de um homem que um dia Jesus quis salvar ele. Eu estava pregando em uma favela em São Luís do Maranhão, e ali quando ele de longe olhando e eu pregando, e aí quando ele chegou assim, disse para mim: me diga uma coisa, o senhor conhece o céu? Eu digo, através desta palavra. Ele disse, porque o senhor prega como que o senhor mora lá. O senhor está falando como que o senhor mora no céu, vem pregar aqui e volta para lá. Sabe qual era aquela pregação daquele dia, naquela favela, num culto de rua, para ganhar vida? Era o Espírito Santo que fazia aquilo com ele. Não era eu, nem você pode fazer nada. Nós não podemos fazer nada. Então é o avivamento que eu e você precisamos hoje, está nesses 3 versículos. Quando você participa de um avivamento, você prega com ousadia, você ora com ousadia, você dá testemunho com poder, o seu coração é inclinado para as coisas de Deus, não só para o material. Porque ele disse, buscai em primeiro o reino de Deus e a justiça, e o resto das coisas serão acrescentados. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Então, como eu estou falando de um avivamento, eu vou tocar aqui no assunto. Como é que nós podemos participar do avivamento se aquela pessoa que vem para a igreja, ela vem pensando que vai chegar aqui, encontrar algo espiritual, mas aí vai chegar alguém, entregar um envelope e dizer, aí é para você colocar 100 reais. Então aquela pessoa que vem para a igreja, atrás de algo espiritual, que alguém venha renovar
ali a esperança dela com uma palavra de ânimo, mas que o Espírito Santo é quem tem o poder de fazer. Aí aquela pessoa sai distribuindo aqueles envelopes e aí vai dizer, agora você bote tanto dentro, e aquela pessoa bota. Uns têm para colocar, outros não têm, ficam envergonhados, e a igreja cada vez mais morre, porque tem pessoas que não quer ir, não vai, porque tem que levar dinheiro. Por isso que eu costumo dizer às pessoas, quando elas aceitam a Cristo, ei, tudo é de graça. Se você sentir no coração de você trazer alguma coisa de acordo com a sua condição, você traga. Mas se não sentir, também não traga. Sabe por quê? Porque tudo é de graça. Ele disse, dai de graça o que recebesse de graça. Sabe o que é que ele está dizendo? Do jeito que eu, de graça, te chamei, te salvei, perdoei teus pecados, perdoa do outro também. Perdoa de graça. O louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Recebesse de graça, não pagasse nada para ser salvo, não pagasse nada para ser perdoado. Então perdoa o outro também, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Então esse avivamento eu costumo sempre falar de um jovem amigo meu, e ele não mora aqui, mas um dia ele foi a uma congregação, e quando ele chegou lá, quando foi na hora do culto, ele lá no cantinho dele, muito tímido, e aí anunciaram, agora é a hora de você ser abençoado. Então, aquele jovem muito animado para receber a benção dele, quando trouxeram o envelope, entregaram a ele, ele segurou. Ele até achava que tinha alguma coisa dentro daquele envelope para ele. Mas aí alguém aqui gritou do microfone e disse, ei, agora é a hora de você ser abençoado. Coloque R$100 dentro desse envelope e nós vamos orar para Deus abençoar você. Aquele jovem entregou o envelope e não voltou mais lá. Disse, pode ficar com essa benção. Então esse avivamento não pode avivar a igreja. Esse avivamento, ele não pode, de maneira alguma, aquecer alguém. O único avivamento que pode tirar a igreja da apostasia se chama o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Eu não sou homem de andar atacando ninguém, de andar pregando contra ninguém, que aqui dentro da minha casa nem escarnecimento tem, graças a Deus. Eu penso até quando vou falar as coisas, mas isso costumamos ouvir reclamação através disso. Uma pessoa que está precisando do espiritual, aí ela chega no negócio daquele, como é que vai acontecer um avivamento, que o coração dela enche logo, ela fica envergonhada, até porque não tem para colocar. Outra coisa que não consegue avivar a igreja, aquele negócio da pessoa vir para a igreja conversar, botar a sua conversa em dias, aí vem para um culto, conversa, bota os papos em dia. Umas pessoas não conseguem ter contato com alguém, quando chega na igreja que tem, aí vão botar o papo, vamos dizer ali em dia, aí quando termina o culto ela vai embora, aí alguém pergunta o que foi pregado, não é que eu não sei, por isso que está hoje desse jeito, porque a igreja cheia do Espírito Santo, ela é diferente. Mas eu vou começar agora o ensinamento do avivamento que nós precisamos. A primeira coisa que eu preciso e que você precisa se chama o desejo. É você desejar ser avivado, é você desejar ser avivada. Não acontecerá um avivamento dia nenhum, hora nenhuma, se você não desejar, se eu não desejar, se eu não almejar, ou seja, desejar.
Nós desejamos tomar um refrigerante, a gente vai e compra. A gente deseja tomar um suco, a gente vai lá e compra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas já as coisas espirituais é diferente, né? Se nós desejamos comer um peixe, a gente vai lá e compra. Mas os dons espirituais ninguém pode comprar. Mas o primeiro passo é nós desejar. É desejar, eu não me conformo com essa situação, eu preciso de uma renovação, eu preciso do mover do Espírito na minha vida. Quando o Espírito Santo começa a mover a igreja, os membros, as pessoas que estão ali, aí começa a salvar a vida, começa a coisa mudar. Louvado seja Deus. Então é o que nós estamos precisando hoje no nosso país, se chama um avivamento. Alguém veio no Brasil e trouxe um recado, porque pessoas orando, pedindo oração para a África, e eles mandaram um recado para nós. Não precisa orar para Deus nos livrar, porque nós estamos preparados para se encontrar com Ele. Mas ore em junho por vocês mesmos, porque a igreja, cada dia mais que passa, mais ela apostata da sua fé. É o que tem acontecido. Uma igreja inchada, uma igreja que uma igreja que, ou seja, ela questiona quem é de Paulo, quem é de Apolo, ela continua ainda questionando. Ou seja, uma igreja que não tem uma consciência, que a igreja vai ter que estar preparada para a volta do dono dela, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem é o dono da igreja. Você não tem igreja, eu não tenho igreja. Pessoas dizem assim, você vai para a igreja daquele homem, da igreja daquele pastor Mardocel, aí as pessoas vêm. Sabe por quê? Porque eu não tenho igreja. Elas vêm para a igreja do Senhor Jesus. Eu não tenho nada, nem a minha vida é minha, o meu fôlego, a minha visão, não é nada, porque se Deus quiser paralisar, Ele paralisa na hora. Então nós não temos nada. Louvado seja Deus, porque o Senhor, Ele é fiel. Então aqui nós continuamos. O primeiro é desejar. Quando você deseja, ter vontade, querer melhorar, querer aprender, não questionar. A igreja de vida e rede social, as redes sociais aí por tudo que é canto, a igreja não estava preparada e entraram. Aí hoje todo mundo é pastor, todo mundo é presbítero, todo mundo é diácono. Não, é mais do que isso. Elas despreparadas, não sabiam, e hoje elas aprenderam uma coisa. Há 30 anos, há 20 anos elas foram doutrinadas, aprenderam. Quando é hoje alguém chega, pega um giz, vai riscar num quadro e vai dizer assim, olha, igreja é coisa de homem, igreja não é coisa de Jesus, olha, não vá para a igreja não, fique em casa que esse negócio de templo, aí ela pega, não vai ler lá, que Jesus quando iniciou a carreira dele, ele largou-se em pé dos seus pais para poder ir pregar no templo. E ele disse que era a casa do pai dele. E lá era feito de alvenaria e muito chique o templo lá. Louvado seja Deus. Mas aí, vendo essas pessoas desse jeito, aí eu digo, mas espera aí, quando Jesus, esse templo for coisa de homem, por que Jesus escreveu a igreja? Por que esse povo reunido chama o templo, a casa de oração? Para nós se reunir, para estar unido, nós vamos já aqui ver no texto, unido, para nós estar unidos. Então, se templo não fosse coisa de Deus, ele tinha escrevido a primeira carta a João, não uma igreja. Ele escreveu as 7 igrejas da Ásia.
Ele não escreveu na casa de cada um. Ele escreveu as igrejas, que eu ainda tenho aqui as fotos delas, dos escombros delas, a igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira, de Esmirna, de Laodiceia, de Pérgamo, ou seja, as 7 igrejas. Mas aí pessoas hoje aparecem onde a Bíblia já dizia que ia aparecer esses homens, esses usurpadores, esses que iam tirar essa palavra a um ponto de chegar a dizer que essa Bíblia, ela foi adulterada, ela foi mudada. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Se essa Bíblia tivesse sido mudada, não tinha falando mal da gente, tinha só as coisas. Não, Deus nunca escondeu nada do que o homem fez. Então essa igreja, por falta desse avivamento, ela está entrando nisso, ela está morrendo. Um chega, diz uma coisa, ele nem conhece uma palavra, Iavé, Javé, ele nem conhece essa palavra. Ele vai para o hebraico lá, ele não conhece, aí ele vai sair falando do Iau, do Yoshua, entendeu? Mas deixe lá que isso vai ser outra hora. Nós vamos aqui para o avivamento que nós precisamos. Então a igreja, por falta desse avivamento, é que está acontecendo isso. Ela está se metendo com outras coisas no lugar de buscar o Espírito Santo de Deus. Então aqui, glória a Deus, o desejo é o primeiro ponto para você e eu. Se você desejar, se você almejar, você vai conseguir. Eu vou conseguir no nome de Jesus Cristo. Aí vamos para o segundo. Então, se eu desejo, eu vou ter que obedecer. Glória a Deus. Todo avivamento tem que passar pelo caminho da obediência. Fica em Jerusalém, glória a Deus, fica em Jerusalém. Lucas 24, 49. Não receberia o batismo com o Espírito Santo. Se saísse, não receberia o batismo com o Espírito Santo. No passado, a igreja avivada, havia mais batismo com o Espírito Santo, porque a igreja estava todo dia reunida. Ele estava todo dia reunido. O homem quer que se adapte, se Deus se adapte ao homem, mas nunca ele vai fazer isso. O homem é quem tem que se adaptar a Deus. Glória a Deus. Conheço uma pessoa que vinha aos cultos só dia de domingo, e quando chegava saía com raiva, e aí disse: pastor, eu não venho mais nesta igreja. Por quê, minha irmã? Porque todo domingo eu só venho para cá apanhar. É as mesmas coisas. O pastor disse: por que a irmã não muda? Ela disse: é tão difícil, pastor. Então as pessoas querem mudar, elas querem que se adapte, que Deus se adapte a ela. Nunca Deus vai se adaptar. E por isso que está essa apostasia hoje, o homem e a mulher se divorciando de Deus cada vez mais. Então o primeiro passo é desejar. Se você deseja, você vai obedecer. Então vai estar na casa de Deus, vai chegar e vai dizer: Senhor, eu quero ser avivado. Imagine, lá no Maranhão tinha uma senhora, eu tomava de conta de uma igreja lá, e tinha uma senhora, que essa senhora ela era tão atenciosa na igreja, ela era uma senhora avivada. Ela não conversava com ninguém. Quando alguém puxava uma conversa com ela, ela dizia: depois do culto, se for possível, a gente vai conversar. Mas agora eu estou para adorar
o meu Senhor, aquele que deu a vida por mim, estou aqui para o exaltar. Então, ô Senhora abençoada, sabe o que era aquilo? Avivamento. Ela era cheia do Espírito Santo. Muitas pessoas acham que só vai acontecer isso se ela estiver naquela bagunça medonha que eles inventaram, gente rolando pelo chão. Eu agradeço muito a Deus, porque pessoas que rolavam pelo chão lá fora, quando chego dentro desta igreja aqui, onde eu estou pegando, dentro desse templo, elas deixam de rolar no chão. Se elas chegam limpas, elas saem brilhando, louvado seja Deus, porque o chamado do Espírito Santo é para limpar, é para ajudar. O Espírito Santo, ele convence sim, ele fortalece, ele dá a presença de Deus na vida da pessoa, porque é o Espírito Santo de Deus. Então, se você deseja, agora você obedece. Aquele povo que Jesus mandou que eles ficassem, eles tiveram de ficar. Eles não saíram de lá, porque os que saíram, eles perderam o avivamento. O Espírito Santo não foi atrás. Tem pessoas muito enganadas. Se Jesus marcou de batizar você aqui, ele vai batizar sim. Louvado seja Deus. Aí está um numa casa, outro noutra. Ninguém tem o domínio do batismo com o Espírito Santo. Ele batiza quem quer, na hora que quer. Mas no livro de Atos aqui, ele mandou que todos ficassem reunidos. Porque ninguém vinha me dizer que você sozinho em casa, você consegue se avivar, que nem você no meio de uma multidão, que um dá glória, um dá aleluia, outro louvado seja Deus. Eu vou fazer uma comparação que você vai entender. Bota só um cavão. Bota só um cavão dentro de uma fornalha e bota uma grelha em cima e bota uma coisa passar para tu ver como é complicado a temperatura dele. Agora só um cavãozinho daquele com um pouquinho de fogo, tu vai chegando encostado, tu vai botando o outro de lado, tu vai botando o outro, e aí dá uma sopada que tu vai ver, o fogo pega de um, passa para o outro, do mesmo jeito é um avivamento. Um dá um glória aqui, um dá um aleluia ali, um outro louvado seja Deus, e quando pensar, tá aquele negócio gostoso. Se eu sou pastor, eu vou para monte à noite, sim, eu vou fazer vigília, mas quer comparar um culto da gente, todo mundo junto aqui, um mandando glória. Hoje está todo mundo calado porque é doutrina, né? Louvado seja Deus, é um ensinamento para nós. Então, terceiro, a busca. Olha, primeiro você deseja, segundo, você obedece. Terceiro, olha, presta atenção. Primeiro você deseja, segundo você obedece, terceiro, ter autenticidade. Você sabe o que é? Terceiro é você ser verdadeiro. Sabe o que é ser verdadeiro? É você ser crente na igreja, ser crente na rua, ser crente em casa. Ser crente na igreja, você está almejando um avivamento. Ser crente em casa, você está em casa lavando ali o seu prato, mas você está almejando um avivamento. Você está trabalhando no campo, mas você está ali com sua mente renovada, almejando ali o avivamento. É ser uma pessoa, não só da aparência de fora, uma pessoa completa. Porque se eu desejo só para o povo ver, ele nunca vai vir a mim. Se eu não obedeço às coisas de Deus, jamais vou ser avivado. E se eu sou fingido, que só parece que sou, mas por dentro não sou, nunca também serei avivado. Então, terceiro é ser uma pessoa autêntica.
é ser uma pessoa verdadeira, não uma pessoa fingida, porque quem finge de ser crente, ela nunca vai participar de avivamento algum. Ela entra na igreja, ela fala das coisas de Deus, mas quando ela sai fora, já é completamente diferente. Mas vamos para o quarto. Agora, se a pessoa deseja, se a pessoa obedece, se a pessoa é autêntica, agora ela está no quarto. Ela vai buscar. Você entende? Se eu desejo, né? Eu obedeço, eu procuro ser autêntico, aí agora eu vou buscar. Aí sim. Aí vai ter que aquecer, vai ter que esquentar. Porque você consegue entender, se você fizer uma comparação com o carvão, você consegue entender. Porque as coisas espiritual, ela é diferente do material. Por isso que Deus ele dá no contra-gota. Ele dá no contra-gota porque ele nos conhece. É no contra-gota. Às vezes a gente almeja possuir tantas coisas, mas ele dá no contra-gota para poder ir nos treinando. Eu sempre conto a história de dois homens. Um era engenheiro, ele era agrônomo, engenheiro agrônomo e outro era médico. Então, quem mais conhece de terra, de planta, é o engenheiro agrônomo. É não o médico, mas o médico estuda também, ele tem uma noção. Mas aí deixa que eles dois tinham um sítio e o agrônomo começou a adubar o sítio dele, e era a coisa mais linda do mundo, aquele sítio dele, o do agrônomo, e o do médico era feio, o sítio feio. Quando foi um dia eles viajaram, e quando eles estão lá no outro país, souberam que houve um vendaval no litoral onde eles moravam. O que foi que o engenheiro pensou logo? Coitado do meu amigo, aquele médico, deve o sítio dele ter ido todos embora, as aves se arrancado. Agora o meu não, o meu está lá tudinho porque são fortes, porque eu adubo, porque eu cuido. Mas para o engano dele, ele viajou, quando chegou no sítio dele, tinha sido varrido, estava as aves tudo viradas. Ele foi lá no sítio do médico, quando chegou lá, não tinha folha nas aves, mas estavam todas em pé. Sabe por quê? Porque ele alimentava elas só no contra-gota, pouquinha água, bem pouquinha água, não adubava nadinha. Sabe para quê? Para forçar elas a descer a raiz na terra, porque ele sabia que lá era um lugar que sempre acontecia isso. Então ele preparou um sítio à prova de vendaval, a prova de vendaval. Sabe o que isso significa na tua vida e na minha? A igreja sem o avivamento do Espírito Santo, ela não suporta o vendaval. É isso que o diabo está fazendo, levando a igreja, separando, colocando ela numa gruta, numa furna, ou seja, cada um dentro das suas casas, agarrado com um montão de lençol. Aí quando aparece a luta, está sozinha. Porque a igreja avivada com o Espírito Santo está lá. Ele está lá para ajudar, para fortalecer. Eu não esqueço nunca do meu irmão que se perdeu um dia desse. Como é que ele se manteve vivo? É uma pregação para muita gente e uma lição de vida. Ele se perdeu segunda-feira e ele passou um dia, uma noite e um meio-dia perdido. Ou seja, mas de noite na igreja, se ele tivesse ficado em casa no domingo, ele não ficou, ele veio para a igreja.
Chegou aqui, então eu preguei sobre Deus, que ele diz que está perto, ele diz que fortalece, ele diz que ajuda. Então esse irmão, ele não canta aqui na igreja, ele não prega, às vezes ele faz uma oração, mas ele diz que quando se encontrou perdido, ele disse: o pastor pregou, Deus, que o Senhor está perto. Então não saia para longe de mim, fica perto de mim. Isso é forte. Isso é forte demais. Para mim isso é muito forte. Então fique perto de mim. Deus, ele também pregou que o Senhor tanto fica perto da gente como fortalece. Então me fortalece. Estava com sede, com fome, um ancião. Mas aí ele disse: além do Senhor estar perto, fortalecer, ele pregou que o Senhor livra. Então imagine, irmão, quem poderia destruir um homem desse, a idade que ele tivesse? Ele chamou, ele creu na palavra de Deus, ele creu no que foi pregado. Ele disse: o Senhor não saia para longe de mim, fique perto. O Senhor me fortaleça. Deus o fortaleceu, Deus o deu livramento. Então é desse jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, eu apresentei: primeiro, você desejar; segundo, obedecer; terceiro, ser autêntico; quarto, buscar. Aí você vai buscar, mas agora vamos. Atitude de quem tem um avivamento do Espírito. Toda pessoa que ela tem um avivamento, que ela foi avivada, que ela foi transformada, que o Espírito Santo muda na vida dela, ela promove paz. Ela é uma pessoa que ela não se dá com contenda. Tem aquelas pessoas que ficam escavacando, não é? Aquelas pessoas gostam de contenda. A pessoa que é avivada, a igreja avivada, ela não gosta de contenda. Ela promove a paz. Quem foi que disse que para corrigir uma coisa, para meter regras, precisa de contenda? Não. Então o irmão, a irmã que tem o avivamento do Espírito Santo, ela promove a paz. Então é o primeiro sinal de quem tem o Espírito Santo, ela promove a paz. Ela participou de uma renovação, de um nascer de novo. Glória a Deus. Segundo, aceita o outro. A pessoa, quando ela passa, a pessoa, quando ela é renovada, quando ela passa por um processo do Espírito Santo, ela aceita as outras pessoas como ela é. Ela aceita um bêbado como o bêbado é, mas ela acredita que ele vai ser transformado. Ela aceita os defeitos das outras pessoas. Ela aceita a pessoa ser diferente dela, porque nem a mão, o dedo das mãos são igual, nem o dedo da mão é igual. Terceiro, glória a Deus. Então, segundo, ela aceita a outra pessoa. Mas tem 4 elementos que eu e você precisa aprender. 4 elementos essenciais para se alcançar um avivamento. A primeira delas, se você entendeu aqui, olha, condições importantes para um avivamento genuíno: desejo, obediência, autenticidade, busca. Sinais de quem tem o avivamento do Espírito, de quem participou do avivamento. Eu tinha um soldado, amigo meu, um tenente lá do quartel capital do Maranhão, era muito amigo do coronel Milton,
Então, glória a Deus, se ele soubesse que eu estava nessa plataforma, tivesse como eu ter contato com ele, mas hoje não tenho. Mas aquele sargento, quando ele chegava na empresa lá que eu trabalhava, que ele ia buscar os aluguéis lá, ele pegava na minha mão, não era crente na época, deixava um papel ali. Ele deixava aquele papel, mas quando ele pegava na minha mão, eu sentia. Ali ele abraçava cada um, não perguntava de que religião era, não perguntava de defeito nada, dava aquela palavra, a gente ficava amando ele. Sabe o que era aquilo? O Espírito Santo, uma pessoa avivada. Mas agora, 4 elementos essenciais para se alcançar o avivamento. Primeiro, a unidade, a união, é estar todos no mesmo lugar, todos unidos, com o mesmo propósito, Não é um ali apontando o erro de um, o outro apontando o erro de outro, um olhando para a roupa de alguém, um falando de quem está com roupa adequada, de quem não está. Isso se acontece com uma igreja sem avivamento. A igreja avivada, você nem percebe. Às vezes termina um culto, quando eu entro aqui na casa de Deus, tá que eu estou aqui gravando, mas eu estou aqui pronto. Ainda não comi nada hoje, mas eu aqui estou, louvado seja Deus, uma benção, satisfeito, animado, gravando este vídeo aqui para colocar no YouTube. Quando terminar aqui, se o Espírito Santo, se Jesus permitir que eu almoce, se ele dissesse assim por aí, quando terminar aí é para você, aí eu vou, espero para depois do culto. Não para a glória de homem nem nada, a necessidade que a gente tem. Porque a pessoa com a barriga cheia, ela é uma benção. Tem pessoas, eu não critico ninguém, porque o que come não pode criticar o que não come, nem o que não come criticar o que come. Não. É porque eu não sei pregar com a barriga cheia, é uma coisa minha. Então louvado seja Deus, porque Deus é fiel. O primeiro passo, então, esses elementos tem que nós ter, é a unidade. Aí imagine ali uma pessoa conversando ali, uma pessoa conversando acolá, um menino anda para ali, um menino anda para acolá, outro, não há avivamento com isso. O avivamento é a pessoa estar ali, todos unidos, dizendo, Espírito Santo, eu quero ser batizado. Está havendo um avivamento medonho aqui no cercado agora das galinhas ali, que só a misericórdia. Mas Deus vai dar vitória. Segundo elemento que eu falei, elemento essencial, segundo, oração. Então, se nós estamos unidos, então nós vamos orar, que Deus vai fazer, que Deus vai nos dar vitória. Terceiro, perseverança, preste atenção. Vamos estar unidos aqui na casa de Deus, em oração. Mas se nós vier hoje, outro dia não. É unido, é aquele corpo unido com um propósito, com um pensamento, ali todos em oração. Oração perseverante, na perseverança na oração. Jesus, quando foi, saíram achando que o Espírito Santo ia atrás deles, não foi não, de maneira alguma. Por isso que tempo é coisa de Deus. Nós somos templo e morada do Espírito Santo, mas essa casa é importante para nós se reunir, ficar protegido da chuva, para nós orar em um só propósito, ligar. O que estiver ligado na terra, será ligado no céu. Onde 2 ou 3 estiver, eu estarei. Aí, se vocês concordarem na terra, será no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto,
mudança. Então, oração, perseverança e mudança. Agora, se estamos unidos, estamos em oração, em perseverança, vai vir a mudança em você, vai vir a mudança em mim. Nós vamos mudar e Deus vai nos dar a vitória. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Ele vai nos dar a vitória. Mas agora, para nós já terminar, característica de uma vida, glória a Deus, característica de uma vida avivada. Agora já são características de uma vida avivada. Ela imita Cristo. Paulo, ele disse na carta aos Coríntios aqui, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. O apóstolo tinha autoridade, glória a Deus, e vida exemplar, semelhante à de Cristo, glória a Deus. Então, se você é uma pessoa que quer ter característica do avivamento, ela vai imitar Cristo. O que você acha de uma pessoa que quer, só pensa nela, só pensa na sua família? Essa pessoa não pode ter as características de Cristo. Louvado seja Deus. Porque a pessoa que tem a característica de Cristo, do jeito que ela não quer o mal para si nem para a sua família, ela não vai querer para as outras pessoas também. Então, quarto, teme a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, característica de uma vida avivada com o Espírito Santo. Imita Cristo, teme a Deus, né? Vive desapegado aos bens materiais. Pronto. Por isso que tem pessoas que não conseguem entender. Ela quer nos comprar. Ela chega, faz uma proposta e ela acha. Mas tem uns que não pode realmente, tem uns que não pode ver. Mas quem é avivado pelo Espírito Santo, funciona assim. Se Deus falar comigo, eu faço. Se Deus não falar, eu não faço. Então, pessoas que são avivadas com o Espírito Santo, elas sempre andam na direção de Deus. Se Deus mandar ir, ela vai. Se Deus mandar ficar, ela fica. Então, louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda tem aqui mais um. Ela prega a palavra de Deus. Ela faz uso dos dons e da autoridade. O que tu acha de uma pessoa que diz que é cheia do Espírito Santo e ela é contra o dom de profecia, ela é contra o dom de língua, ela é contra o dom de revelação, ela também é contra do dom do amor? Está lá, esse livro sagrado aqui deixou escrito, onde ainda deixou para você procurar qual é o dom que se adequada em você, está entendendo? Aí então, se uma pessoa dessa que ela não aceita nem o que está escrito, como é que essa pessoa pode dizer que ela foi avivada? Não, a igreja morta, ela não entende disso. O homem morto não pode louvar Deus, de maneira alguma ele não consegue. Então, por isso que a igreja está vivendo uma apostasia, mas ela precisa ser avivada. O crente avivado, ele desenvolve alguns princípios que identificam a sua profunda comunhão com Deus e os irmãos. Está vendo? A comunhão. O crente avivado, ele testifica sem ninguém falar comunhão. Ele gosta da comunhão. Louvado seja Deus. Eu vi uma pessoa nova convertida falando ontem à noite. Ela dizendo, eu gostei tanto, eu amei tanto de ir para aquela igreja,
porque quando eu cheguei lá, eu me senti importante, porque era um do lado, era um do outro, Pai do Senhor, seja bem-vinda, entendeu? Cada um. Então, sabe o que é que se chama isso? É unidade, é ser um corpo, é um ser dedo, é um ser mão, é um ser pé, é um ser boca, mas Jesus, ele é a cabeça do corpo. Então, é desse jeito, uma igreja avivada, quando a pessoa chega lá, ela também se sente bem. Então vamos buscar esse avivamento. Essa palavra é para nós, é para a igreja. Vamos buscar o avivamento. A igreja avivada, ela não se separa de Jesus, ela não apostata a fé não. E eu costumo dizer e vou perseverar dizendo, aquele que continuar pregando a palavra de Deus, essa palavra, a igreja e o povo vão aparecer. Um pergunta, por que a igreja lá tem muita gente? Por que isso, por que aquilo? Eu não tenho igreja não, é de Jesus. Então a Bíblia diz, a Bíblia prova, que aonde Jesus está, o povo vão atrás. Então se eu digo que não tem uma igreja, a igreja de Jesus, então o povo vem para a igreja, não é por causa de mim não. Não tem homem nenhum que encha nada, só o Espírito Santo que pode fazer. Tem pessoas que estão esperando o homem encher elas, que vai encher você o Espírito Santo. Se você desejar, se você obedecer, se você se desvaziar e deixar o Espírito entrar e morar, aí você vai buscar, você vai perseverar, você vai orar, aí você vai ser avivado. Eu acredito, eu estou aqui buscando um avivamento de Deus para nós ser avivado, coisa boa, o culto de domingo, quando termina o culto, um diz por lado, o culto bom medonho, outro diz, o culto maravilhoso, terminou, foi logo, o culto não, é porque passa ligeiro, mas sabe por que aquilo? É porque você é quem faz o culto. Não é ninguém não, tem pessoas que dizem assim, não, vou trazer gente lá de fora, eu vou lá porque é cantor de fora, porque é pregador de fora, porque... Não, nós sabemos que sempre, essa pessoa de fora, não estou aqui criticando nem nada, sempre, mas quem faz, pode ter um cantor se esgoelando aqui, um pregador, mas se você não estiver dando glória, aleluia, é um culto frio, é o seu glória, o seu aleluia, ou seja, é o Espírito Santo na sua vida que aviva. Aí um dá glória ali, um dá aleluia, um louvado seja Deus, aquece a ferventa e passa ligeiro. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estou terminando, glória a Deus. Fala a verdade, ajuda a suportar, promove a paz, coopera na obra de Deus, aceita os outros, né? Tremendo isso aqui, o crente avivado. A igreja avivada, ela faz isso, eu terminando, olha. A igreja avivada, ela fala a verdade. Ela não vai inventar história, não. Ela não vai dizer que você tem que dar tanto, que você vai ter que pagar para ser salvo. Não. Ela vai dizer que a salvação é de graça. A salvação foi o Filho de Deus que morreu na cruz para lhe salvar. Ela é de graça. Então ela fala a verdade. Ela ajuda a suportar. Tem um mais fraco, ela ajuda a suportar. Ela chega e diz, ela não vive cobrando não. Olha, a igreja avivada, ela ajuda a suportar a fraqueza dos mais fracos. Ela não vive jogando fora, expulsando, matando não. Ela vive suportando o mais fraco. A igreja avivada, ela também promove a paz. Ela calma, não, peraí, para isso, vamos aqui, não, vamos ajeitar. Fica de um lado de um, de um lado do outro, chama para cá, entendeu? Não fica só do lado de um, deixa o outro, não. Ela promove ali a igreja, eu estou falando de nós. A igreja avivada, ela promove a paz, entendeu? Vamos terminar agora.
coopera na obra de Deus, aceita os outros, louvado seja Deus, convive com os irmãos, exerce o perdão, doa o que é necessário. Pronto. A igreja avivada, ela exerce o perdão. A igreja fria, apostata, ela é vingativa. Ninguém pode dizer uma coisa que você não gosta, que você já está pensando em matar. Essa igreja ela não vai morar no céu. A igreja que vai morar no céu é aquela que dá de graça o que recebeu de graça. Eu recebi o meu perdão, então o seu será perdoado também. Qualquer coisa que você venha fazer, tem de ser perdoado. Ainda tem gente que pensa, se você fizesse isso, se você fizesse aquilo. Não. É de graça. Então que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor me abençoe e me ajude com esta palavra, que é para mim ganhar no mínimo 500 horas com essa palavra. No mínimo, eu vou aumentar um pouquinho, vai passar de 500. Vai passar de 500 horas. Com esse vídeo, dia 10, eu estou dando um testemunho, fazendo um vídeo e dando um testemunho a vocês com esse vídeo aqui, viu? Com esse vídeo eu vou fazer outro, dando um testemunho, mas você me ajudando, você compartilhando, você botando esse vídeo lá para rodar. Depois eu lhe explico tudo direitinho, porque que eu preciso desse vídeo desse tamanho. Então, Senhor, meu Deus e Pai, nesta hora, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Olhe para o meu irmão, a minha irmã, aquele que vai assistir essa palavra, Senhor, que o Senhor venha avivar ele, avivar ela, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus.